Direitos e Deveres vai trazer uma informação muito importante para nós. O reajuste do salário mínimo, será que vai ou não vai impactar 1/4 da população brasileira? Isso é o que nós vamos saber daqui a pouquinho através dos Direitos e Deveres, porque o doutor Marcos Antônio, advogado administrativo, já está no estúdio e bate um papo com a gente agora. Já se encontra aqui no estúdio junto com a gente, Marcos Antônio, advogado administrativo. Olha ele aí com a gente, para bater um papo com nós. Nós queremos entender um pouco mais sobre essa questão do salário. Nossa, primeiro bom dia. Bom Tudo dia. bem? Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. A gente tem percebido no dia a dia que essa história do aumento do salário mínimo tem mexido com a população. O que a gente sabe é que quando vai chegando próximo do final do ano, a gente tem a notícia, bem próximo, que o salário vai aumentar em 2024. Mas a notícia do salário veio bem antes e o aumento também. E uma semana ou 2 semanas antes já se cogitava, já se falava sobre o salário. Aí a população já fica totalmente impactada, no geral até, porque a gente sabe que quando se fala em aumento de salário, só em falar, as pessoas até brincam, só de sentir o cheiro de que algo vai aumentar, parece que tudo aumenta. E a sociedade fica muito aflita. Então nós vamos falar um pouquinho nessa parte de direito sobre a questão do salário mínimo. Verdadeiramente, esse reajuste do salário mínimo impacta verdadeiramente sobre esse 1/4 da população brasileira? A bem da verdade, o governador, o presidente Lula, através de uma medida provisória, aumentou o salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320. Sim. Então, nós tivemos um acréscimo aí de R$ 18,00, em torno de 2,8% de reajuste. Isso, e a gente tem que fazer uma diferenciação, o que seria esse aumento nominal e aumento real. Nominalmente, os R$ 18,00, a gente percebe que realmente aumentou. Mas, de acordo com a análise de valor real de mercado, ou seja, como isso vai impactar no acréscimo de renda para o assalariado, para as pessoas que dependem do seu salário mínimo, a gente não vê tanto acréscimo assim. Porque foi corrigido o último ano de inflação, mas nós tivemos os últimos 6 anos sem essa correção do salário mínimo proporcional ao que a inflação veio aumentando. Como a gente pode passar a informação para quem está em casa agora desse impacto de uma certa forma? Porque assim, quando a gente sabe que tem aumento, não importa o valor que seja, tem aumento em tudo. Porque assim, da pandemia para cá, nós tivemos vários aumentos, vários tipos de aumentos, seja no combustível, seja verdadeiramente na mesa do brasileiro, de uma forma assim exorbitante, de uma forma que a população não sabia nem o que fazer. Você ia hoje no supermercado, o preço dos produtos permaneciam de um jeito, no outro dia já era um outro valor. Mais precisamente o gás aumentava, daqui a pouco dizia que não ia aumentar, mas aumentava de novo. O que aconteceu de lá para cá? O aumento existiu, aconteceu várias vezes e permaneceu. E o salário, como o próprio doutor falou, permaneceu um valor único durante vários anos. Esta é a preocupação da população. A análise que a gente tem que fazer é justamente essa. Esses R$ 18,00 de acréscimo, porque a análise do governo federal, que vai impactar em torno de 1/4 da população brasileira, ele trata do impacto direto e indireto, porque também a gente tem que levar em conta os benefícios previdenciários, ou seja, principalmente nos estados mais pobres como o Nordeste, que a gente tem uma medida assistencialista através dos aposentados rurais, dos LOAS e outros benefícios previdenciários. Mas esses R$ 18,00, 2,8%, efetivamente no bolso do consumidor, quando ele vai ao supermercado, à farmácia, quando ele vai buscar outros meios de saúde, um lazer, que é o que a Constituição prescreve, ele realmente não tem tanto impacto para a população como tentam passar efetivamente. Ou seja, nós tivemos um valor nominal, realmente de R$ 18,00, aumentou de 1.302 para 1.320, mas real, o que o trabalhador, o que o empregado vai sentir economicamente quando ele for ao supermercado, quando ele for numa farmácia que ele precisar, quando ele precisar de um transporte para se locomover, o impacto realmente vai ser ínfimo. Olha, esse salário subiu para 1.320. Doutor, convenhamos, R$ 18,00 é muito complicado, mensalmente falando, no bolso realmente do consumidor, daquele assalariado, daquela pessoa que depende. Vamos parar para analisar.
R$18 você não compra uma quentinha hoje de qualidade. R$18, com 2 pedaços de carne. Concordo. Significa dizer que somado em um mês, 30 dias, o valor de uma quentinha significa dizer que vai dar. Digamos que a pessoa trabalhe de segunda a sexta-feira, mas ela não come só de segunda a sexta-feira, ela come de segunda a segunda. Digamos que ela vá comer os 30 dias, porque é o necessário, são R$180, é isso? Não. São quantos reais 30 dias a R$18? 540. Como justificar? Porque vai ter aumento nessa quentinha. Sim. Aumentou R$18 por mês, não por dia. Não vai pagar a tua quentinha que você come todos os dias, mas não teria lógica. Mas aí o que chama a atenção da gente? Nesse momento, talvez seja até eu como comunicadora, perante os demais comunicadores que estão aí, é até um choque uma apresentadora chegar e falar dessa forma. Mas a gente está aqui para representar o povo brasileiro através da comunicação. E, obviamente, nosso advogado também. O que chama atenção é quando a gente traz notícias do tipo: um suplente teve um aumento que chegou a quase R$35 mil. Ah, mas é 1, 2, 3, alguns deputados. Mas não interessa. Vamos colocar a lógica. Que um deputado sobreviva de um salário mínimo com aumento de R$18 mensais, depois de 6 anos de um salário mínimo. É questão de lógica. O que não dói em mim, provavelmente não vai doer se for em você. É impraticável o salário mínimo hoje em dia, principalmente porque a Constituição, ela prescreve, ela impõe que esse salário mínimo ele deva ser utilizado para garantir a subsistência de todo o trabalhador. Sim. E da própria família. E de tudo. Água, luz, então, alimentação. A gente está falando só de alimentação. Sim, né? Quando a gente falar de água, luz, sim, alimentação, se ele não tiver casa própria, principalmente no, sim, Piauí, em que há um déficit ainda habitacional, da sua locação, da sua saúde. Então, além disso, nós temos um serviço público muito deficitário no Brasil inteiro. Nós não temos assistência à saúde, não temos transporte público com tarifas baixas. Os impostos que pagamos para que as ruas tenham qualidade, para que os carros, muitas vezes, que estão passando ali, ou até nossas vidas, não sejam impactadas naquele momento, até com falta de trabalho, porque se você é acidentado, se você perde algo, quer dizer, está tudo muito complicado, né, doutor? Não, se o salário mínimo fosse nesse valor, mas se o Estado garantisse à população de forma geral os serviços públicos de forma eficiente, de forma que ele pudesse realmente usufruir, sim, aí talvez a gente poderia entrar no entendimento de que essa população, viável, além do salário, né, mínimo, seria viável porque ele teria acesso efetivamente aos serviços públicos. Mas hoje o trabalhador, além dele ganhar o valor de 1.320 a partir do dia 1º de maio, ele vai ter que garantir toda a sua subsistência com esse valor. Quando você vai na farmácia hoje, por exemplo, os remédios custam um preço altíssimo. Então, o governo também, federal ou estadual, deveriam fazer também uma desoneração, além da folha de pagamento, uma desoneração dos impostos que repercute naquilo que o trabalhador mais utiliza. Ainda falando do nosso governo federal, falar de imposto de renda até o final até o final do seu mandato, isso é chocante. Porque, na verdade, pode acontecer como pode não acontecer. São 5 anos, né? Então, assim, no caso 3, né? 4 anos. O que nos choca, na verdade, é que isso é só uma perspectiva. É uma perspectiva. Até lá, o que nos causa espanto é que, assim, para que a população seja necessária, é no dia do voto. Mas depois que esse voto passa, a população não dá muito o seu falar e a sua opinião, ela parece que não vale muito para as decisões que são tomadas. Decisões essas que nós não conhecemos o coração de cada político que lá está, nos representando. Então, assim, com essa vinda desse aumento de salário de R$18 mensais, 22,7 milhões de pessoas diretamente atingidas pelo aumento, mas o que preocupa, o que falar para essa sociedade, o senhor que é um advogado administrativo, o que falar sobre esse impacto do brasileiro hoje? É muito complicado, a gente fica imaginando como vai ficar a nossa nação diante dessa situação. Na verdade, nós precisamos passar por uma readequação cultural sobre a própria
estruturação política, né? A política ela só não acontece de 2 em 2 anos. Então, nós estamos em meio a um ambiente político. Até porque, quando se fala de aumento de um salário mínimo, ele é um poder do executivo. Quem aumentou o salário mínimo foi o presidente Lula. Sim. Então, a população precisa ainda evitar esforços para correr atrás de outros tipos de direitos que ela tem e que não só de 2 em 2 anos, quando acontecem as campanhas para prefeitos e vereadores ou para deputado, governador e presidente, e sim criar uma cultura nas escolas, uma cultura para a sociedade para que ela possa buscar esses direitos. Falando um pouquinho do gancho da isenção do imposto de renda, eu acredito, como tributarista também, que ela não vai acontecer. A arrecadação federal, principalmente porque muitos municípios dependem desses repasses do governo federal, vem desses tributos como imposto de renda, dentre outros. Então, eu acredito que o imposto de renda, uma isenção no teto que o presidente Lula falou de até R$5.000, ela é praticamente impraticável. Com certeza. E a gente teve, parece que o São Paulo aumentou para R$150. Na verdade, ele não aumentou. Sim. Ele remeteu à Assembleia Legislativa de São Paulo esse projeto de lei, porque aumento de salário mínimo só pode ser através de projeto de lei. Mas, como advogado, eu acredito que é inconstitucional, porque a Constituição Federal, ela prescreve, ela impõe que o salário mínimo vai ser unificado em todo o território nacional. Mas isso traz um grande problema até para o psicológico da sociedade brasileira, né? Sim, na verdade, eu acredito que tenha sido mais uma perspectiva de buscar notoriedade política, porque eu acredito que efetivamente, quando passar pelas comissões ali de Constituição da Assembleia Legislativa de São Paulo, ela não vai passar. O que falar relacionado a esse aumento do salário e relacionado aos aumentos do próprio comércio? Como a gente pode analisar tudo isso? Porque assim, a dona de casa que vai todo dia para o supermercado, ela sabe que existem novos reajustes. Na verdade, o que aconteceu? Na pandemia, todo o comércio foi fechado e o governo federal teve que desembolcar medidas assistencialistas a R$600, talvez, e até de forma descontrolada. Sim. Então, jogou-se muito dinheiro no mercado, o que fez com que a inflação subisse sobremaneira. Agora, o governo federal está tentando controlar essa inflação, com o aumento das taxas de juros, tentando aumentar um pouco o salário mínimo, mas o valor que aumentou, porque o poder aquisitivo no período da pandemia, muitas pessoas pensam que ele caiu, mas pelo acesso de dinheiro que foi jogado no comércio, ele aumentou. Então, um pacote de arroz saiu de um determinado valor para outro. Quando você vai para a construção civil, também aumentou muito de sobremaneira, porque tinha muito dinheiro no mercado com medida assistencialista. E agora o governo federal encontra um problema muito sério para tentar controlar essa inflação, porque os valores aumentaram, o salário mínimo aumentou nominalmente R$18, mas já não acompanha o acréscimo de valores aumentou nos últimos 2, 3 anos aí após pandemia. Como administrador dentro dessa área de direito, o que podemos enxergar não tão a longo prazo? Eu acho que já dá para ver visivelmente que complicou, porque assim, as informações dadas também relacionado aos próximos aumentos de salário desanima e impacta de uma forma muito negativa a sociedade brasileira. A primeira coisa que o governo federal deve fazer é a reforma tributária, desonerar o empresariado. Porque quando você fala de aumento de 1.302 para 1.320, ele repercute também nas contribuições que o empregador vai ter que pagar. Então, a primeira coisa que deve ser feita é a reforma tributária. Segundo, é tentar manejar para que as pessoas saiam da informalidade para a formalidade. O acréscimo de MEI ou de medidas que tiraram a pessoa da situação de empregado para a situação de empreendedor, trouxe, de alguma forma, um avanço, porque as pessoas conseguem empreender de forma autônoma, mas trouxe um prejuízo muito forte, porque as pessoas não têm mais segurança de um emprego, não tem mais FGTS, não tem uma série de outras garantias que são interessantes ao trabalhador. Eu não sei se essa palavra forte que a gente vem a dizer, nem queria falar essa palavra, mas assim, vamos tirar a palavra guerra e vamos falar da palavra briga. Quando você começar a mexer
numa parte da sociedade, que são empreendedores, que tem feito a economia girar de alguma forma, é quem ainda está fazendo o mercado se permanecer ainda intacto. Porque, assim, não sei se eu estou errada, você como administrador é quem sabe, mas, assim, o que chama atenção verdadeiramente é que os empreendedores, eles têm mostrado para a gente que as pessoas estão tendo oportunidade de ainda ter um pouco da qualidade de vida por ter mais de um emprego. Muitas até têm o seu emprego formal, mas elas também têm um emprego de lado para somar nessa renda. Quando a gente fala dessa forma, isso não pode também, de um certo jeito, criar uma situação meio que complicada para o empreendedorismo também? De forma alguma. Eu acho que as pessoas devem refletir mais e melhor sobre a economia, principalmente piauiense. Nós precisamos empreender mais. Nós temos aqui no estado do Maranhão, nos estados vizinhos do Ceará, um empreendedorismo muito mais forte do que no Piauí. Deve existir talvez aí, e já tenho visto no governo local, essa força de tentar trazer mais o empreendedorismo para cá, e devemos aumentar a qualidade, não a quantidade. A pessoa não precisa ter 2, 3, 4 empregos, se matar de trabalhar, mas ter empregos com qualidade. Nós temos uma mão de obra extremamente qualificada. Eu digo sempre para as pessoas mais próximas que o piauiense ele é muito inteligente. Verdade. E aqui nós só temos 2 caminhos. Ou nós estudamos e buscamos evoluir através da parte acadêmica e do estudo, ou vamos para o comércio. E nós precisamos desenvolver essas 2 áreas. Talvez com o governo local agora isso consiga se desenvolver de forma mais hábil, a exemplo dos estados vizinhos. Nós estamos ainda bastante atrasados economicamente, nós precisamos evoluir e avançar muito em termos qualitativos. Então, podemos dizer que esse empreendedor, ele é empreendedor, mas ele pode trazer funcionários, criar uma situação para que esse empreendedor consiga empregar pessoas que possam trabalhar juntamente com eles. Eu vou lhe trazer um dado. 80% das micro e pequenas empresas no Piauí, elas fecham antes do 2º ano. Por falta de conhecimento técnico, por falta de apoio logístico, por burocracia, por falta de, talvez, um financiamento. E a gente precisa trazer essas pessoas que querem empreender no Piauí, precisamos trazer empresas de fora para o Piauí. Até mão de obra, né? Mão de obra que deixem também o resultado desse valor no Piauí. Não adianta também a gente tentar fazer do Piauí uma máquina de empreendedorismo, sim, trazermos empresas de fora e o lucro dessas empresas não ser reinvestido no Estado. Então é uma matemática que ela não é tão simples, a gente precisa pensar isso de forma bastante interessante, porque imagina a gente trazer empresas de fora, elas lucram bastante e o seu lucro vai ser remetido para a matriz ou para a empresa ou para a geradora. Facilitar mesmo a vida do empreendedor. Sim. Por isso que me causou essa informação preocupante, porque se a gente não tiver esse apoio, estou acreditando muito no governo do Estado. Nós estamos acreditando muito nesse governo do Estado. Estamos tendo a esperança de que dias melhores virão. Pelo menos a força de vontade, a vontade está muito grande. Sim. Né, no governador, e a gente sabe que ele não trabalha sozinho. Sim. Né? A gente sabe disso também. Mas a gente percebe, a gente vê ao falar, a gente percebe ao ele vestir a camisa. Mas esse apoio tem que acontecer. Para que verdadeiramente o governo do nosso Estado possa ter esse apoio fundamental para que os empreendedores eles possam ter mais oportunidade de crescimento. E aí vai conseguir também trazer mais mão de obra aqui dentro do nosso estado, mais precisamente para que a nossa economia ela se sustente. Com certeza, né? Se a gente falar da região norte, nós temos aí o turismo no litoral, que deve ser desenvolvido. Nós temos a exploração de minério, poucas pessoas sabem que o Piauí é rico em minério, principalmente em ferro. Sim. Nós temos a Opala em Pedro II. Nós temos a exploração da soja em outras regiões. Nós precisamos realmente que o governo do estado abrace essas causas para que a gente possa ter mais pessoas empregadas e tentar, de alguma forma, controlar esse poder aquisitivo, essa inflação que tanto assola as pessoas, principalmente as pessoas mais pobres, né? Pois é, e a gente aproveita esse momento aqui com o doutor para chamar a atenção dos empresários que tenham mais sensibilidade. Eu acho que o momento, quando ele afeta ele acaba afetando a todos. Então, assim, ter essa sensibilidade, eu acho que às vezes tem aumentos, muitas vezes, na própria mesa do consumidor, que não tem lógica de ser, né? Não adianta você trazer um aumento exorbitante se você sabe que dali vai trazer mais problemas, porque a sociedade não vai comprar. Ela vai começar a tirar determinados produtos de dentro de casa pelo alto preço.
E aí vem a falta de qualidade de saúde, porque as pessoas vão deixar de se alimentar, porque elas vão passar a não comprar, só comprar o que tem condições. Então, assim, eu acho que se todo mundo, nesse momento, vestir a camisa do vamos nos ajudar, tem como a gente chegar lá. Agora, sim, a gente precisa olhar não por cima, mas temos que olhar de frente, né? Olhando um no olho do outro e sentindo a dor do outro, para que verdadeiramente dê certo, né? Eu acho que a população realmente tem que ter essa consciência de que estamos passando um momento difícil e que a própria população pode ajudar, né? Concordo. E refletirmos mais, né, sobre o que podemos fazer juntos, né? O próprio histórico de que o aumento do salário mínimo impacta em 1/4% da população, ele é do DIEESE, né, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos, né? Então a gente precisa refletir um pouco mais se esse aumento realmente vai trazer algum tipo de vantagem, como foi publicado, né? Na minha melhor visão, não gastar tanto, melhor se preservar mais, fazer de conta que não teve nem esse aumento, porque às vezes as pessoas viajam, viu? Ah, R$18. R$18 que você tem que economizar. Esses R$18 você tem que economizar, não sei de que forma, mas tente economizar esses 18 fazendo de conta que ele nem existia na sua conta. Não é verdade, doutor? Verdade, concordo plenamente, porque, volto a dizer, para concluir, o aumento foi nominal. Sim. A população não vai sentir esse aumento de forma efetiva no bolso quando for precisar comprar os utensílios básicos para sua subsistência. Tá, eu quero agradecer pela sua presença, foi muito Eu bom que a gente bater agradeço. esse papo aqui, até mesmo como alerta. A gente sabe que esse ponto ele é muito decisivo para que as pessoas possam não se iludir. Não se iluda, não tenha essa falsa ilusão. Eu acho que se você economizar um pouquinho, você vai perceber que é melhor do que você gastar. Viu? Esse presentão todo aí não chegou tão grande assim, não. Você tem que economizar de verdade. Doutor, quem quiser entrar em contato, quem quiser mais informações, quem quiser tirar dúvida com vocês, como é que faz? Meu nome é Marcos, eu sou advogado pós-graduado em Direito Administrativo e em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Quem quiser entrar em contato, meu telefone é 99964-3111. Agradecer também a APAC, né, através do nosso presidente do IAN, que sempre disponibiliza para que a gente possa esclarecer a população de forma geral. E graças a Deus, a cada terça-feira vocês têm esclarecido sim. Jovens que pensam grande, que pensam no futuro da gente, que têm esse zelo e esse cuidado de conversar com você. Se você tiver alguma dúvida, converse com os nossos advogados da APAC, porque são profissionais que querem sim lhe orientar, mais do que fazer com que você receba um problema e resolva esse problema, que você tente amenizá-lo para que nem chegue nele. Esse é o trabalho sério da APAC. Muito obrigada, tá? Continua aqui com a gente. Olha, deixa eu dizer para você que está assistindo o nosso programa. O Direitos e Deveres volta na próxima terça-feira e sempre com essa intenção de esclarecer, bater um papo gostoso, onde a gente tira as nossas dúvidas, porque aqui até a apresentadora tá também querendo essas boas informações.